E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e agora vamos para a análise da última HQ lançada de Bloodborne, intitulada The Blade Dominion. É uma história bastante interessante e aqui já deixo de antemão o aviso que sim, pode conter alguns spoilers, principalmente relacionados à história de The Lady of the Lantern, justamente porque ela é uma continuação direta, então ela não é indicada para você que vai começar a ler os quadrinhos de Bloodborne. Novamente, eu já comentei isso em outros vídeos, por isso que eu acabo falando novamente, se fosse para você começar a ler Bloodborne, eu indicaria para você começar pelos 3 primeiros volumes ou pelo volume número 5, justamente porque os 3 primeiros volumes e o quarto são escritos pelo mesmo autor, porém o quarto ele vai dar um encerramento no ciclo, digamos assim, apresentado nos 4 primeiros volumes, enquanto que esse sexto ele vai trazer o encerramento da história dos personagens apresentados em The Lady of the Lantern, algumas das suas motivações e explicações das suas ações também. Então é uma história bastante interessante que a gente vai conversar aqui e vai ficar difícil não trazer alguns spoilers. Começando pela equipe criativa, não temos novidades. Ela foi escrita pelo Colin Boone, que é o novo roteirista de Bloodborne, pelo menos desse novo arco. Tem artes de Bart Kowalski e colorização de Brad Simpson. É uma equipe bastante competente, um roteiro que ele segue de uma forma coerente, não só com a história anterior, mas também com o universo, o que é extremamente positivo. E aqui nós iremos encontrar diversos elementos do jogo que não são colocados explicitamente, mas para quem conhece vai ser interessante essas referências, tá? O 5 também tem alguns pontos assim, mas aqui para quem conhece eu acho que vai pegar mais. Se você não chegou a jogar Bloodborne ou não conhece o universo de Bloodborne, leu o 5º e foi para o 6º volume, essas referências eu creio que não vão fazer tanta diferença para você na história, mas é uma representação de elementos que é interessante para quem já sabe. Mas ok, vamos aí para a história. Assim como eu sempre comento no começo dos vídeos, a equipe criativa ela foi publicada em fascículos e publicada em diversas partes para então ser feito o seu volume publicado em 2024. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós não temos nenhum outro anúncio de outra HQ de Bloodborne. Caso nós tenhamos no futuro, assim que ela for finalizada, eu logicamente trarei para o canal também. E começando por sua narrativa, nós temos 3 personagens principais, que é a Gretchen, o Abraham e o Lucien. Detalhe que aqui, o Lucien é o mesmo menino que ficou órfão, que o pai acabou morrendo numa das noites, a irmã foi contaminada, assassinada por um caçador. Então aqui já dá-se o início do destino de Lucien, que é a Gretchen não quer assumir ele como o seu aprendiz. Justamente porque ela teve um passado traumático com isso, ela acabou abraçando o Abraham nessa jornada. Em troca, o Abraham ele se sente motivado a ensinar o Lucien. Só que o Lucien ele é uma pessoa que por mais que queira caçar, ele quer caçar unicamente motivado por vingança. O que eu creio que seja um sentimento comum entre os caçadores, mas o que percebe-se da 5ª história é que os caçadores têm algum sentimento a mais do que simplesmente a vingança. Só a vingança por si só, ela não é necessária para realizar o trabalho, digamos assim. Então existe no começo da história uma resistência muito grande do Abraham e da Gretchen colocar o Lucien na caçada, como um caçador realmente, ele sempre tá ali, você não está preparado, e o menino querendo caçar sozinho. Até que uma noite, ele vai caçar sozinho. E dá bosta, logicamente, porque ele é atacado por um lobisomem, a Gretchen e o Abraham aparecem, matam o lobisomem porque ele não ia conseguir matar, ele estava praticamente encurralado. E o que acontece é que esse menino se revolta de uma forma, ele foge, ele começa a enxergar a sua irmã, a Vivian, que morreu no volume anterior. E nesse trajeto, ele acaba caindo em um ritual e é transportado para algum lugar. E daí nós temos a história em que a Gretchen e o Abraham vai atrás dessa pessoa, falando o que caralhos aconteceu com esse menino. E nesse caminho eles chegam e encontram esse ritual também, que os levam para um território bastante antigo, que é ali um labirinto pitumeriano.
Os Pitumerianos foi que deu origem ali no universo de Bloodborne, então tem toda uma lore em volta deles que não convém trazer aqui pro vídeo, mas é um aspecto que é bastante característico do game. E dentro de tudo que eu falei, o que vai acontecer é que a Gretchen e o Abraham terão que desvendar aonde está o Lucien no meio desse labirinto infestado por criaturas muito antigas. Aqui entra um dos pontos que eu comentei de para quem conhece o jogo e para quem não conhece. Para quem já conhece, vai saber que esse território, que é conhecido por ser dos Pitumerianos, ele faz referência aos cálices que nós temos nos jogos, né? Então nós temos ali o jogo principal, que se passa em Arna e tal, e depois nós temos os cálices que a gente pode fazer também, que vai trazer desafios ainda maiores, para você obter diversos itens que só podem ser obtidos exclusivamente nesses locais e etc. Então aqui nós teremos essa representação. Falando em questão de construção de história, é uma história muito interessante, ela acaba abordando bastante o trauma dos personagens, ela consegue trabalhar bem individualmente cada um, seja a motivação da Gretchen de não querer um novo aprendiz e também o sentimento do Abraham de acolher o Lucien. E também é compreensível o sentimento do Lucien. Só que pro leitor eu creio que já fica claro que o menino não tá pronto pra caçada porque justamente ele não tem a cabeça que os outros caçadores também têm. E a partir dessa busca do Lucien pela vingança no labirinto e da busca do Abraham e da Gretchen pelo menino no labirinto também, a história se desenvolve de uma maneira bastante interessante. Em relação à arte, como eu falei, é tudo muito bonito, tudo muito bem representado. E aqui o sentimento claustrofóbico eu acho que se destaca ainda mais. Se no volume 5 a gente tinha contato com uma Yarna soturna lotada de terror, imagina em uma área antiga e que muitas criaturas desconhecidas habitam. Então é uma história que trabalha bem esse lado bastante obscuro do Bloodborne, traz muito conteúdo de lore, e para quem já conhece o jogo eu creio que vai observar diversos elementos presentes na narrativa e vai identificar par a par com o game. Bom gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Até o momento são essas 6 HQs que nós temos do universo de Bloodborne, então essa série de vídeos por hora se encerra por aqui. Como eu falei, se nós tivéssemos, ou no futuro, se nós tivermos uma 7ª, uma 8ª HQ, assim como é The Witcher, assim como é Cyberpunk, eu também vou fazer a cobertura e trazer aqui pro canal, mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, se vocês já viram os outros vídeos de reviews de HQ de Bloodborne que eu já trouxe aqui para o Mega. Então se inscreve, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação, descrição, link para as nossas outras redes sociais e também para o nosso site www.megascopio.com.br. Lembrando que além do que no nosso canal você encontrar as outras reviews, no site você também as encontra escrita e muito mais conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E nos comentários fala aí o que vocês acharam, lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.